Boa noite, João Carlos, boa noite, Luciana, Silvia, Daniele, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Alegria muito grande contar com vocês. Adriana, boa noite. Will, Cláudia, boa noite, querida. Um beijo para o Everton, para Mari. Babi, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Luciana. Estamos aqui reunidos na última live da semana, pelo Momentos com Jerônimo Mendonça, porque amanhã estaremos com Daniele na condição de convidado para falarmos deste livro aqui, ó, O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Clara, boa noite. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Deixa eu mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando e se cumprimentando. Então amanhã estaremos às 22 horas. Emily, boa noite, seja bem-vinda. Amanhã às 22 horas estaremos na condição de convidado da Daniele, nossa querida amiga, que vai abrir o projeto O Médico Jesus. Muito bom, por sinal, e a partir de amanhã, a Daniele assume o horário das sextas-feiras, às 22 horas, e nós, a partir da outra semana, efetivamente, aí sim, estaremos sempre de segunda a quinta, tá? De segunda a quinta, e a Daniele estará aqui às sextas-feiras. Então, fica o convite para estarem amanhã às 22 horas pelo perfil da nossa querida Daniele, e eu estarei de convidado, tá bom? Então fica a dica aí para um bate-papo bem agradável da introdução deste livro, tá? A introdução deste livro, O Médico Jesus. Tá ótimo. E piriri, pá, pronto. A Emily tinha chegado, já tinha cumprimentado a Emily. Quem mais chegou? Deixa eu ver. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Ari, boa noite, meu querido aniversariante de ontem. Ari que fez 52 anos, né? Acho que alguma coisa assim, não lembro quantos anos que eu falei. Espiritismo e Magnetismo, boa noite. Lúcia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Josino, olá, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Então, amanhã estaremos com a Daniele na abertura oficial deste projeto do livro O Médico Jesus, tá? Morgana, boa noite, seja bem-vinda. Contamos com a presença de todos vocês para que a gente continue nesse projeto, como a gente sempre fala, levando as lives sempre às 22 horas. Como a gente sempre fala, o horário não é nosso. Nós emprestamos da espiritualidade 51 anos, que legal, Ari. Nós emprestamos esse horário da espiritualidade para estarmos conversando com os amigos queridos, né? Então nós estamos de segunda a quinta-feira com novos casos de Jerônimo Mendonça, por enquanto, porque já está caminhando para a reta final, e nas sextas-feiras a Daniele estará falando sobre o Médico Jesus. Então fica o convite para estarem conosco. Quero mandar coração, mas não sei conseguir, hoje não estou conseguindo. Tem que bater no coraçãozinho ali, Rosângela. Instagram tem algumas coisas meio estranhas realmente, né? Às vezes dá uns nó na gente que a gente também não entende. Martiele, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu fixar o comentário aqui. Marquinho Faria, Marquinho chegou, então a gente já pega e já faz o merchan também, que se no sábado... Opa, tá difícil de fixar o comentário, tá vendo, Rosângela? Não é só você que apanha, não. Você não está conseguindo mandar aviãozinho, não estou conseguindo fixar o comentário, gente. Olha, agora acho que deu. Vamos ver. Deu. Consegui, ó. Tá vendo? A gente apanha também. E
Então, Marquinhos chegando, perdão. Marquinhos chegando, a gente já faz o merchan da live Refletindo com Amigos no próximo dia 5 de fevereiro às 21 horas. Marquinho vai entrar pelo perfil vivência.espírita e vai falar do tema relacionado ao próprio nome do perfil dele. Ele vai falar a sua vivência espírita, muito particularmente, e eu estou só de coadjuvante, porque a live é do convidado, neste caso, viu, Daniele? Porque a de amanhã é uma live interativa, é de nós dois, tá? A gente já até combinou, fizemos até um combinado, mas da live do Refletindo com Amigos, ele vai falar de vivência espírita. O nome do perfil dele tem que ser dele mesmo, né? Não dá pra gente falar. Que fato curioso é esse? Gente, olha só para vocês terem uma ideia do projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. Estamos na live de número 191. 191. Fora todas as outras lives que nós já fizemos pelo nosso perfil, que foi sobre o livro Escalada de Luz. E nós começamos esse projeto, eu, Martiele e Ana Paula, salvo engano, em maio do ano passado, e começamos trazendo cada vez um livro do Jerônimo. Começamos neste projeto com O Crepúsculo de um Coração, mensagens das quais eu tenho feito algumas postagens diárias, tá? Do capítulo intitulado Reflexões, e nós já estamos na live de número 191. Não semana que vem, na outra live de número 200 do projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. E nessa daqui nós já estamos com a live caso número 62. Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. Caso número 62 de 83. Então significa que na segunda-feira, nós, terminando a live, teremos mais 20 lives deste livro. Depois nós vamos começar o livro O Gigante Deitado, de Jane Martins Vilela, vídeo e obra de Jerônimo Mendonça. Jacira, boa noite, querida, seja bem-vinda, espero que você esteja melhor, tenha estado se recuperando. Não vai ter sorteio de livro na 200, não. Pensa que virou festa agora? Gleison, Julie, boa noite, seja bem-vindo. Bem-vindos, desculpa. João Carlos me tira até do sério. Na live 200, virou moda agora, João Carlos. Se eu tivesse uma parceria com a editora Clarim, sem sombra de dúvidas, eu faria de bom grado, mas não consigo, tá? Quem sabe, não vou prometer, né? Lá no final a gente pensa num plano B de novo, tá? Um plano B privativo, tá? A Ibabi tem que estar presente, não pode ser que nem, o que está acontecendo? Não, tem que saber o que está acontecendo para poder participar do sorteio, né? Senão, é só quem fica na live que sabe o que está acontecendo. Não adianta entrar de vez em quando, porque foi um sorteio bem privativo. E o livro já está a caminho, já foi encaminhado lá para a Carol. Provavelmente deve chegar até o dia 17 de fevereiro. Isso aí é a previsão que nos deram lá da editora Clarim. Mas provavelmente chega antes. Mas, por ser em Guaíba, Rio Grande do Sul, então demanda um certo tempo. Que fato curioso é este que aconteceu com Jerônimo Mendonça? Então vamos lá. O bairro Pedreira ficava ao fundo da casa de Jerônimo. Nesse tempo, não passava de um amontoado de casas construídas com pedaços de papelão, latão e madeiras velhas próximas a um córrego mal cheiroso. Era um dos locais mais necessitados da cidade, tanto moral quanto materialmente falando. Logo à entrada do bairro estava instalada a cadeia pública,
onde Jerônimo fazia visitas semanais, levando evangelização, conforto, distribuição de livros espíritas e sopa fraterna aos detentos. Também uma vez por semana, junto a um grupo de amigos, descia até a pedreira dos sofrimentos alheios na chamada peregrinação, visitando os lares dos mais necessitados. Lá faziam a leitura do Evangelho, distribuíam pão, leite, remédios, mantimentos, iam a pé os amigos, carregando sua cama por vários quarteirões. Era sempre uma dificuldade carregá-lo, pois precisavam de pessoas fortes para isso. Havia um homem que se prontificava semanalmente para auxiliar nessa tarefa. Seu nome era Ademir. Era morador do bairro e sofria de problemas mentais. Muitas vezes ocorria em desmaios e ataques epiléticos, mas era fisicamente forte e possuía um desejo imenso de ajudar. Seu trabalho preferido era justamente esse: carregar a cama de Jerônimo Mendonça. No início, o grupo ficava apreensivo, temendo que ele se sentisse mal durante o trajeto, como acontecia em seu dia a dia, e uma queda da cama poderia machucar Jerônimo. Mas, confiante na providência divina, em todos os anos que o amigo carregou Jerônimo para as peregrinações, nunca sentiu mal algum. Como podemos perceber, aí estava a presença dos bons amigos espirituais, auxiliando para que o trabalho do bem, em cada pormenor, fosse realizado. Débora chegou aí com a gente. Boa noite, seja bem-vinda, Débora. Vocês perguntaram da live da Flavinha, eu também não consegui ver se teve live ou não. Eu estava meio ocupado resolvendo alguns problemas aqui, eu não sei dizer. E o Everton está mandando beijos de luz para todos os amigos queridos do coração. Tá? A Morgana já cumprimentei. Bom, eu acho que não sei dizer. É sempre interessante, a gente sempre fala, às vezes acontece imprevistos, podem acontecer, pode acabar a energia, pode cair a conexão de internet, mas sempre que possível a gente procurar avisar. Às vezes acontecem imprevistos de última hora que realmente não tem como avisar, mas certamente é por uma causa nobre e justa que a Flavinha não fez, não é? A gente sempre sabe que ela é muito comprometida nesse trabalho de divulgação das mensagens do Evangelho. A Daniela dizendo que a espiritualidade auxilia o trabalhador de boa vontade. Eu não vi, claro, não sei dizer mesmo. João Carlos, que normalmente está mais antenado, também falou que não viu. Eu não sei. Depois a gente entra lá no Instagram e se ele tiver feito vai estar postado, mas eu não vi mesmo. Eu não prestei atenção. O que a gente precisa atentar, vale a dica para todos aqui que estão na live, é o seguinte: os perfis que a gente segue com uma certa frequência, se você ter sido bloqueada, ou Clara, não, porque você seria bloqueada, né? Estranho também. Nós temos que entrar lá quando você entra na página, tem um sininho, você bate naquele sininho e deixa tudo ativado para Reels, postagens, lives, stories, né? Tudo que tem lá, você deixa tudo ativado. Já aconteceu comigo, já aconteceu com a Flavinha também. A Flavinha entra, abre a live e eu fico procurando, não aparece que está ao vivo, tem que entrar no perfil dela para pesquisar e que você vê que está ao vivo. A Flavinha não consegue perceber, a Flavinha não consegue perceber quando a Babi está ao vivo, não aparece para ela, e para mim é a Flavinha que não aparece. Não sei dizer qual razão. Coisas do Instagram, né, como a gente sempre fala. Mas eu não acredito que tenha sido bloqueada, não. Provavelmente eu acho que ela não fez a live
por alguma razão. Então, esse fato curioso a gente consegue mais ou menos imaginar. Esse bairro Pedreira, na época que o Jerônimo era vivo, era praticamente uma favela, se vocês prestarem atenção, se vocês prestaram atenção na forma que ele foi descrevendo, né? Ele foi descrevendo que era um bairro muito pobre, que ficava aos fundos na casa do Jerônimo, um amontoado de casas com pedaços de papelão, latão, madeiras velhas, ao lado de um córrego mal cheiroso. Então vocês já dá para imaginar mais ou menos, quem sabe que é uma favela. Tem algumas favelas até que são de luxo, mas quando a gente vê uns barracos, principalmente nos grandes centros, é realmente complicadíssimo, né? Complicadíssimo. O Will está dizendo, olhou agora a última live que está na página Flavinha de ontem, então eu acredito que ela não fez mesmo. Com certeza deve ter algum motivo justo para ela não ter feito a live, né? Então, o bairro Pedreira, lembra que o Jerônimo falou assim, para fazer quando a irmã dele voltou? Deixa eu ver se voltou. Vou mandar um aqui. Voltou perguntando aqui para ver se aparece. Voltou, que bom. Beleza. Então tá ótimo. Deu uma pausa aqui, nunca se sabe, né? Tá ok. Obrigado, Marquinho. Obrigado, Clara. Então, já teve aquela situação lá com a irmã do Jerônimo, que ela foi lá lavar o túmulo do cemitério. Né? Foi lavar um túmulo do cemitério e falou, mas para que você vai perder tempo? Vai lá ajudar alguém no bairro Pedreira, né? Tudo mais, né? Coisa do tipo. A Vilma está dizendo, favela de luxo nunca vi aqui no Rio, só miséria e abandono. Aqui no Rio, o povo esquecido só se lembra em época de eleição. Vilma, eu quero dizer assim, favela de luxo, porque tem algumas que a gente vê, principalmente em São Paulo, que quando pega fogo é aquele estrago literalmente mesmo, é um estrago, e você percebe que era bem mais ou menos nesse tipo. Aquelas coisas, aquele amontoado de papelão, né, madeira, lata, é um absurdo. Realmente é um caso de... A gente precisa ter muita compaixão com essas pessoas, né? A favela de luxo é nessa comparação, Vilma, que aqui realmente a gente percebe que era um caso catastrófico mesmo, né? Um bairro, um rio mal cheiroso, com certeza devia ser dejetos de esgoto, que era jogado naquele rio, por isso que era mal cheiroso, porque se fosse um rio, como é que eu diria, um rio que tivesse, que fosse, como que eu poderia dizer, ativo, né? Um rio vivo, né? Como é que fala? Eu não lembro. Bom, vocês entenderam, um rio que tivesse com peixes, com uma boa correnteza de água, tranquilo, né? Uma coisa desse tipo assim. Marquinhos, são barracos geralmente com muita matéria reciclável à beira de valetas, é isso aí. Então a gente vê, e o bairro Pedreira é justamente isso. Aí nesse caso, o Jerônimo, vejam, ele seguia o exemplo do Chico Xavier, que o Chico Xavier ele ia nos bairros periféricos, ia fazer o evangelho, levava sempre o pão material, o pão espiritual, levava sempre com falta de saneamento. Obrigado, Emily. E também o Chico levava sempre um dinheirinho no bolso, que ele ia sempre distribuindo para as pessoas. E engraçado que as pessoas davam dinheiro para o Chico, às vezes as pessoas colocavam o dinheiro no bolso do Chico, e o Chico pegava daquele bolso e já ia distribuindo. A pessoa já dava dinheiro para o Chico, ele já ia distribuindo. Eu lembro disso, que a gente foi uma vez acompanhar uma peregrinação do Chico, e era mais ou menos desse jeito. As pessoas faziam filas, né, para receber o pão, e o Chico dava sempre o dinheirinho para aquelas senhoras que normalmente frequentavam a fila.
naquela comunidade carente. E o Jerônimo não fazia diferente, não fazia diferente. E também, gente, olha só que situação muito peculiar. A entrada do bairro também tinha cadeia pública. E nós já vimos, principalmente em comentários que nós vimos de mensagens, que o Jerônimo, lá atrás, ele fazia visita aos detentos. E ele se colocava para aqueles irmãos que estavam cumprindo pena, que ele era tão prisioneiro quanto eles. Que ele era tão prisioneiro quanto eles, porque ele estava preso naquele corpo, né, sendo transportado por uma cama ortopédica, e que ele falava até para aqueles irmãos, que vocês, ao cumprirem a pena, vocês já saem. Eu ainda demoro muito tempo ainda para sair da minha prisão. E na prisão, hoje em dia a gente sabe que é muito mais difícil para você fazer isso, né? Mas o que ele levava? Ele levava evangelização, conforto, consolo, distribuía livros espíritas e sopa fraterna aos detentos. Olha só que bonito, né? Levar uma sopa fraterna à cadeia pública, que é diferente de uma penitenciária, é uma coisa mais simples, né? Era uma coisa mais simples. Mas estava sempre levando uma palavra de conforto, de consolo àqueles irmãos. E para falar em prisioneiros, é engraçado isso, né? Uma vez perguntaram para o Chico o que é um prisioneiro. O Chico disse que falou mais ou menos assim: qualquer um de nós que foi descoberto. Porque certamente no passado, se nesta encarnação a gente não cometeu, graças ao bom Deus, nenhum crime passível de uma punição, de estarmos recolhidos atrás das grades, com certeza no passado a gente deve ter aprontado algumas, viu? Com certeza a gente deve ter aprontado algumas. E nessa situação, o que chama atenção nesse fato curioso, que é o tema da mensagem, que era uma situação assim. Aquele senhor, né, o Ademir, que ele sofria de problemas mentais, com certeza ele sofria de epilepsia, porque ele devia ter crises convulsivas e constantemente, era muito frequente ele ter crise epilética. E né, quem já viu uma pessoa em crise epilética realmente é difícil, complicado, né, que a pessoa se joga, ela se contorce, ela baba, nossa, é difícil demais. E no caso, qual que era a grande preocupação? A preocupação que e ele gostava de fazer, gostava de ajudar, e o que ele mais gostava de fazer era levar a cama do Jerônimo, não do Chico, porque era muito pesada e precisava de pessoas fortes. Aquela cama não era feita de alumínio, era de ferro maciço. Até perguntei para o João Carlos não teve a oportunidade de quando ir lá tentar levantar. Ele foi lá, ele não tentou levantar a cama do Jerônimo para sentir quanto pesada ela era. E então a preocupação deles era que o Ademir viesse ter uma crise epilética no momento. Imagina, né, para chegar, não era asfaltado, deve descer aqueles barrancos assim, com aquela cama, ele e mais outras pessoas, porque sozinho também não conseguiria levar. Então, Marquinhos está falando aqui, o que ele disse aqui, deixa eu ver. Tem alguns relatos que o Chico levava maço de cigarros detentos. Um dia foi questionado por que levava, ele disse que não estava ali na condição de julgar ninguém. É bem interessante, é bem o perfil do nosso querido Chico, né? Bem o perfil do Chico. E eu não conheço a história, o Marquinhos está relatando para nós, mas a gente pode dar um voto de crédito para o Marquinhos, pela fala do Marquinhos, não para o Marquinhos, né, de forma alguma, porque com certeza é bem do estilo do Chico. Então o Chico jamais ia estar na situação de julgar a quem quer que fosse, ainda mais os nossos irmãos presidiários, na condição de estarem ainda viciados em cigarro. Então realmente é bem o estilo do Chico, né? E a apreensão, né? A apreensão que eles tinham quando o Ademir carregava era que se ele viesse a ter um mal súbito, o que poderia acontecer? Ele
poderia derrubar o Jerônimo, né? Poderia derrubar o Jerônimo. Viu, mãe? A mãe de minha amiga, 85 anos, me vê e pede cigarro escondido. Morro de pena, os filhos proíbem e eu pergunto. 85 anos proibir por quê? Tem umas situações que vai falar o quê, né? O que a gente vai falar? Né? Ela tem um vício, né, do cigarro, e nós temos quantos outros vícios que nós não temos, né? Não trazemos escondidos. Marquinhos está dizendo que a história é relatada no documentário Relembrando Chico Xavier. Perfeito, Marquinhos. Marquinhos, como a gente brinca, né, com o João Carlos no interior de Minas, mata a cobra e mostra o pau, né? Ele fala o milagre e conta o santo também. Muito bem, Marquinhos. Relatado, o seu documentário aí já está mencionado. E o grande mérito dessa situação, que o Ademir, com todo aquele problema, ele, graças à espiritualidade amiga, ele nunca teve uma crise epilética transportando Jerônimo, porque ele fazia de amor, de coração, e os bons amigos espirituais certamente estavam auxiliavam naquele processo, né, de transportar o Jerônimo até o bairro Pedreira. E é bom a gente ver esses relatos e relembra para nós o quê? Quando eu li essa história, eu lembrei do caso do Cirineu, que ajudou a Jesus a carregar a cruz. Então, muito bom lembrar também daquele homem que, conduído pela figura do mestre, já sofrendo bastante, carregando a cruz, veio e auxiliou. Como é bom, né? Como é bom você ter alguém que te auxilia. Carlos e Natália, boa noite, sejam bem-vindos. Aproveitando a presença do Carlos ou da Natália, mas dos dois, mas se o Carlos estiver aí, nós já fizemos um bate-papo que quando formos para iniciar o novo livro, está aqui o novo livro, deixa eu mostrar para vocês, né? Quando terminarmos o Novos Casos de Jerônimo Mendonça, nós vamos para este livro aqui, O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, de Jane Martins Vilela. Tá? Este livro foi, como a gente poderia dizer, é o Carlos mesmo. Então, como a gente poderia dizer, foi o divisor de águas na vida do Carlos. Então, ele vai vir conosco. Não sabemos exatamente ao certo quando, porque ele depende do aval da Natália, a Natália que chegou agora do serviço, né? Vai depender do aval da Natália, se a Natália estiver em plantão ou não, mas a ideia é estarmos começando este livro, né, de início. Foi constrangido a ajudar? Não sabia dessa, João Carlos. Para mim, eu achei que ele foi conduído e sentiu a necessidade de ajudar, mas você deve saber melhor do que eu. E então, se o Carlos puder, ele vem no primeiro dia antes de iniciarmos as lives dos estudos desse livro. Agora, se o Carlos não puder, no primeiro dia, então nós vamos marcar talvez para a semana e continua do mesmo estilo, tá? Não vai ter problema se o Carlos não conseguir vir no primeiro dia, a gente dá início e depois a gente segue mais para frente. Daremos um jeito. Vamos ver, depois a gente tenta se acertar, Carlos. Fica tranquilo. Nós ainda vamos ter mais 20 novos casos do Jerônimo Mendonça até o fim deste livro. A partir de segunda-feira, nós vamos ter mais 20 casos. Nós estamos na live 62, live 63, segunda-feira. Então, lá para meados de março, nós estamos finalizando e vamos iniciar esse outro livro do Jerônimo, tá? Cirineu, muito obrigado, Luciana. Tá vendo? É bom ter isso, porque a gente fala
de de uma informação não tão correta. Na minha concepção, Cirineu tinha sido tocado de compaixão e se propôs a ajudar Jesus, mas João Carlos e a Luciana vieram e nos esclareceram com propriedade, e eu só tenho a agradecer, porque a gente não tem que achar nada, a gente tem que buscar a fonte, e está aí a fonte. Recebeu a ordem de um soldado para ajudar. E no caso do Ademir já não. Ademir não teve ordem de ninguém, ele gostava de auxiliar a levar o Jerônimo, transportar a cama do Jerônimo Mendonça, né? E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, a Patrícia aqui de Araraquara, nem a Mara, a Jucimara não estão aqui, mas a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, a sede mais antiga, que está fechada para reforma, nós estamos atuando apenas na sede nova, que é um prédio que foi construído ao lado. Na sede nova, o salão de palestra é no térreo, mas o que aconteceu? No prédio antigo, o salão de palestra é no andar superior, não tinha elevador, não tem ainda, né? Não tem elevador, e tinha uma escada bem difícil. E imagina como é que foi difícil para o pessoal subir 2 lances de escada, né, para chegar até o primeiro andar, onde era o salão de palestra, para o Jerônimo fazer palestra lá. Eu não vi o pessoal subindo com o Jerônimo. Quando eu cheguei, o Jerônimo já estava lá em cima. Aí fiquei imaginando também para descer a dificuldade que era, né? A Luciana dizendo, mas quando ele estava ajudando, o coração dele se compadeceu ao vê-lo naquele estado. Ah, que bom. Então não estava de todo errado. João Carlos da Fonte, né, Mateus capítulo 27, versículo 32. Nossa, isso que eu falo, nada como ter amigos que nos auxiliam nas lives. Isso é fundamental e de importância, né? Teca, boa noite, seja bem-vinda. É de fundamental importância a gente ter amigos que nos auxiliam na live para que a gente consiga fazer uma live. Veja, nós estamos fazendo a live aqui com 21 pessoas, né? Comigo 22, que no meu perfil particular, mas 21 pessoas estamos aqui. E vocês, além da interação, nos auxiliam sobremaneira e eu fico muito feliz. Eu quero isso mesmo, que vocês participem, que vocês me corrijam quando eu estiver errado, porque eu não sou dono da verdade, nem tenho a pretensão de ser, tá? E é muito importante a gente ter a humildade de reconhecer quando a gente erra, ou quando a gente desconhece a fundo um assunto. Então isso é muito importante. Amigos, vamos então lá. Vamos fazer mais uma leitura para aqueles que chegaram depois, aproveitando a oportunidade. E o fato curioso é exatamente este. O bairro Pedreira ficava ao fundo da casa de Jerônimo. Nesse tempo, não passava de um amontoado de casas construídas com pedaços de papelão, latão e madeiras velhas, próximas a um córrego mal cheiroso. Era um dos locais mais necessitados da cidade, tanto moral como materialmente falando. Logo à entrada do bairro estava instalada a cadeia pública, onde Jerônimo fazia visitas semanais, levando evangelização, conforto, distribuição de livros espíritas e sopa fraterna aos detentos. Também, uma vez por semana, junto a um grupo de amigos, descia a pedreira dos sofrimentos alheios na chamada peregrinação, visitando os lares dos mais necessitados. Lá faziam a leitura do Evangelho, distribuíam pão, leite, remédios e mantimentos. Iam a pé, os amigos, carregando sua cama por vários quarteirões. Era sempre uma dificuldade carregá-lo, pois precisavam de pessoas fortes para isso. Havia um homem que se prontificava semanalmente para auxiliar nessa tarefa.
Seu nome era Ademir. Era morador do bairro e sofria de problemas mentais. Muitas vezes ocorria em desmaios e ataques epiléticos, mas era fisicamente forte e possuía um desejo imenso de auxiliar. Seu trabalho preferido era justamente esse: carregar a cama de Jerônimo Mendonça. No início, o grupo ficava apreensivo, temendo que ele sentisse mal durante o trajeto, como acontecia em um dia a dia, mas uma queda da cama poderia machucar Jerônimo. Mas, confiante na providência divina, em todos os anos que o amigo carregou Jerônimo para as peregrinações, nunca sentiu mal algum. Como podemos perceber, aí estava a presença dos bons amigos espirituais, auxiliando para que o trabalho do bem em cada pormenor fosse realizado. Muito bom, né? Muito boa essa história. E olha só, hein? Segunda-feira, entre trovas e viagens, Jerônimo era dado, e é dado ainda, né? A fazer trovas, versos, poesias, canções. E nós vamos ver um pequeno trecho de uma das viagens que ele fez a Uberaba, ele e Márcia França, quando eles iam fazendo trovinhas, trovas e versos. E então, segunda-feira, caso número 63, entre trovas e viagens. Fica o convite para estarmos todos juntos e reunidos. Bom, dão os recados novamente. Amanhã, 22 horas, estarei com a Daniele como convidado, falando deste livro, da introdução deste livro, O Médico Jesus, tá? Às 22 horas amanhã. Amanhã eu já inicio os trabalhos presenciais da nossa Casa Espírita, estou retornando amanhã, mudei o nosso grupo de terça para sexta-feira, é um outro grupo, o nosso grupo está continuando de terça, mas eu mudei de turma, né? Fui para uma turma de sexta-feira, para que eu pudesse manter uma íntegra de segunda a quinta-feira, sem a interrupção, por exemplo, da terça-feira. Então, de segunda a quinta, nós estamos aqui com os novos casos de Jerônimo Mendonça, do projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. Na sexta-feira, às 22 horas, a Daniele com o livro O Médico Jesus. E no sábado nós teremos a presença do nosso querido Marquinho Faria no projeto Refletindo com Amigos. Projeto Refletindo com Amigos, ele vai apenas e tão somente até o mês de junho, tá? Porque a partir de julho vamos iniciar um outro projeto também ao sábado, por isso que eu vou interromper o Refletindo com Amigos. Vai entrar um outro projeto um pouco mais dinâmico, diferente, com uma roupagem nova que certamente vai agradar a muitos de vocês. Tenho certeza, eu já estou confabulando com algumas pessoas, trocando algumas ideias, não vamos divulgar ainda, mas que nem, por exemplo, eu já tenho pessoas já definidas, certas, para as lives de março, que é o nosso querido Dinei, do Baiano Espírita. Abril e maio, as pessoas ainda não me autorizaram a divulgar os nomes, então estou respeitando, né, a divulgação dessas pessoas. E junho, o Yuri, do Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça de Petrolina. E em julho nós recomeçamos um outro projeto. Vamos começar um outro projeto, na verdade, não recomeçar. E dando um recado diferente também, dia 9 de fevereiro, às 20 horas e 30 minutos, eu, salvo engano, né, Babi e Anderson do Gurizada Espírita, estaremos fazendo lives pelo Encontro.espírita. Então eu preciso até conversar com o pessoal, tem mais uma vaga disponível, não sei se vai ter alguém do nosso grupo aí. Nosso grupo são
São 6 pessoas, então nós vamos aguardar um pouquinho, tá bom? Para a gente estar divulgando aí. Amigos, vamos então fazer as nossas preces. Eu só vou fechar aqui um pouco a porta, com licença aqui, para que a gente consiga dar sequência aqui às nossas preces, às nossas vibrações. Então vamos colocar agora as nossas vibrações. É o momento da gente nos reunir, mentalizarmos a figura de Jesus, pedindo que Ele possa estar ao nosso lado, nos protegendo, abençoando e derramando bênçãos a todos nós, tá? E assim, queridos amigos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixando que ela se envolva nesses acordes desta melodia que, entrando pelos nossos ouvidos, chega até os nossos corações. Rogamos que a espiritualidade amiga, os nossos anjos de guarda, os nossos protetores, possam se fazer presentes neste momento, derramando sobre cada um de nós as bênçãos necessárias para reequilíbrio físico, mental e espiritual. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, este companheiro querido de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, está sempre nos auxiliando, está sempre nos intuindo, que Ele possa se fazer presente em nossos lares, envolvendo os nossos familiares, rogando que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes visite o lar de cada um de nós, os nossos lares possam receber a visita desses benfeitores queridos. Rogamos neste momento, Mestre, por todas as pessoas que trazemos em nossos pensamentos, por todas as pessoas que nos pediram prece, por todas as pessoas que estão nos cadernos de vibração que aqui trazemos à frente. Todas as pessoas recebam as melhores energias de paz, saúde, reequilíbrio moral e espiritual. Vamos lembrar dos velhinhos dos asilos, dos órfãos, dos presidiários, dos favelados, dos sem-teto, dos nossos irmãos ainda perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa amparar esses corações. Auxilia-nos, Mestre, nas nossas dores, nas nossas dificuldades. Olhe por tantos irmãos que estão sendo acometidos pelo vírus. Proteja cada um de nós também, Mestre. Olhe pelos doentes, pelos aflitos, pelos médicos, enfermeiros, atendentes.
E certamente, cada um de nós ainda trazemos no nosso íntimo um pedido muito particular a ser feito. Ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, pela presença de cada um de vocês, amigos queridos do coração, nós encerramos esta reunião com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve aqui conosco, cada um de vocês que já passou pela live e que vai assistir depois. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã na live da Daniele. Tchau, gente!